bem? Eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é 21 de março de 2022 e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa. No Evangelho, Jesus nos apresentou a parábola de uma figueira que não dava frutos há 3 anos e usou desta figueira para falar também sobre a conversão e o crédito de Deus no ser humano. Deus acredita que a gente possa ainda dar frutos e por isso investe em nós. Na minha reflexão, gostaria de falar sobre a potência da misericórdia de Deus que incessantemente põe em nós sua graça, seu dom, para que a gente possa frutificar. Bora refletir. Jesus nos apresenta a história daquela figueira que há 3 anos não dava frutos. É interessante observar que na simbologia bíblica, a figueira representa esperança. E isso porque ela sempre dá o seu fruto a seu tempo. Mas na parábola de Jesus, há 3 anos, uma figueira já não oferecia nada. E ele chega a apresentar, então, esse elemento de desprezo. É melhor tirar a figueira porque ela está atrapalhando o solo. Outra coisa poderia ser plantada naquele lugar. E por isso a proposta de cortar a figueira. Cortar a figueira significa dizer ela já não tem mais nada para oferecer, não há mais nada o que esperar e por isso é preciso descartá-la. E nos dá a impressão de que algumas pessoas, às vezes nós mesmos, já não damos fruto há tanto tempo que a gente já deveria ser cortado. Ou deveríamos cortar alguém da sua chance de tentar um fruto de novo. Mas Deus, com a sua lógica própria, faz diferente. Deus não corta a figueira até que ela dê frutos. Ele arrisca, ele investe, ele tenta sempre de novo fazer com que a gente possa renascer, ressuscitar com ele. Então, a figueira passa a representar a nossa própria história de conversão. Deus vai sempre procurando formas de investir em nós, diz o texto. Vou cavar ao redor da figueira, adubar, regar. Quem sabe este ano ainda dê frutos. Se não der, eu a cortarei. Mas vou deixar ainda este ano. Isso representa bem a espiritualidade do tempo da Quaresma. A Quaresma é ainda este ano. Vamos ver, quem sabe dê frutos. Deus é impressionante porque Ele investe em nós. Porque Deus crê em nós. Geralmente, quando a gente fala de fé, imaginamos que seja um ato humano em relação a Deus. Dizemos, eu creio em Deus. Com tudo o que isso significa. Mas existe um movimento reverso. Deus se volta para nós e diz, eu creio em você. Eu creio no ser humano. A fé de Deus é a fé de que o ser humano pode ainda frutificar. Basta que talvez seja trocado de terreno, que seja colocado num solo melhor, para que ele possa germinar, renovar e começar a frutificar. A misericórdia de Deus é este primeiro e sempre presente terreno do amor de Deus para aqueles que não dão frutos. E é interessante observar que a misericórdia de Deus atravessa todas as fases da vida da gente. O que quer dizer que Deus não usa de misericórdia eventualmente. Não é só quando pecamos, fazemos algo errado, quando pedimos perdão que Deus nos dá misericórdia. A misericórdia é o habitat do ser humano. Deus nos coloca nela o tempo todo. Se assim não fosse, não haveria possibilidade de que a gente se tornasse uma pessoa melhor. Não haveria chance de desenvolvermos um potencial que porventura tenhamos escondido dentro do coração. A misericórdia está para nós
como a água está para os peixes. É impossível sair dela e sobreviver. Se sobrevivemos, se perseveramos, se ainda caminhamos, se ainda melhoramos, se Deus ainda nos dá a graça de permanecer nesta vida, é porque Deus ainda está a crer em nós, investir em nós. E como no texto bíblico, mais uma vez, Deus diz: deixa ainda este ano, pode ser que dê seus frutos. É outra coisa interessante observar que a gente usa a expressão graça de Deus num certo sentido, né? Então, quando alguém fala, por exemplo, assim, para você receber a comunhão eucarística ou qualquer outro sacramento, você precisa estar em estado de graça. Ou seja, você deve ter se confessado e não estar com pecados graves. Isso é o que nós chamamos estritamente de estado de graça. Mas, além disso, existe um outro estar na graça que é mais amplo, e que esse é o estado de todos os seres humanos atingidos pelo mistério da salvação. Porque ao morrer na cruz, Jesus derramou em todos os lugares, em todos os tempos e sobre todos os corações a graça da redenção. Muitas pessoas ainda não acolheram esta graça, ainda não passaram a viver na dinâmica da graça, ainda não reconheceram que Deus já está aí na vida delas. Mas a graça já está aí. Por isso é possível dizer, num sentido mais amplo, que todas as pessoas, independentemente da vida que levam, já estão na graça, como o peixe já está na água. O que difere aquelas pessoas que estão ali vivendo na igreja, procurando a sua santificação, o seu crescimento, a colaborar na comunidade, a fazer o bem para os irmãos, a ser mais fiel à vontade de Deus. O que difere aquelas pessoas que estão procurando viver mais perto de Deus e praticar o Evangelho de todas as outras pessoas que não fazem isso, é que quem está na igreja, tecnicamente, deveria ser um peixe que nada nesta água, e nada de braçadas, e vai de um lado ao outro, fazendo bem e se tornando melhor. Enquanto aqueles que ainda não descobriram a graça de Deus são como peixes que estão na água, mas ainda não começaram a nadar. Mas já estão na graça. Se assim não fosse, se a graça de Deus dependesse o tempo todo de a gente estar bem confessado, bem resolvido, sem pecado, não haveria conversões. As pessoas mais assim estranhas, inclusive alguns de nós já fomos, né, desse tipo, vivendo vidas malucas, completamente perdidas, sem nenhum horizonte, às vezes fazendo até mal para os outros, como Paulo, apóstolo, que perseguia e matava os cristãos. Como Inácio de Loyola, que apenas queria ser um cavaleiro reconhecido e conquistar as donzelas. Como Teresa de Ávila, que antes de entrar no convento era uma mundana. Como Francisco de Assis, que também antes de se encontrar com o Evangelho de Jesus, também era apenas um rapaz festeiro, badalado, mas só mais um no meio da multidão. Como Santo Agostinho também era terrível, terrível, um rapaz assim da pá virada. Se não houvesse a graça de Deus para aqueles que estão no pecado, não haveria conversões. E essa é a graça da graça. É que todos estamos o tempo todo mergulhados na misericórdia do Senhor. E por estarmos nessa misericórdia, é que Deus continua mexendo no nosso coração, Deus continua provocando a nossa consciência, Deus continua nos pegando pela mão, às vezes Deus nos empurra mais para frente, nos dá alguma rasteira para a gente cair, tomar consciência do que a gente está fazendo. Estar na graça é o terreno sempre presente que garante a fecundidade da nossa própria figueira. Na parábola, o ceifador ou o lavrador disse assim: vamos deixar mais um ano e vou cavar ao redor, vou adubar o solo, pode ser que dê fruto.
Quando nós reconhecemos que a graça de Deus está em nós, a gente percebe o quanto de adubo já existe ao nosso redor e aí a gente começa a crescer. Por isso que os convertidos geralmente nascem como convertidos quando reconhecem o amor de Deus, quando experimentam fortemente o olhar de Deus atravessando os seus corações, quando sabem que Deus tem por eles um imenso carinho. Então, o amor de Deus nos atravessa, a misericórdia é percebida, a graça é reconhecida e, bum, eu começo a me converter, eu começo a ser diferente, eu começo a crescer. E isso a vida inteira, não é só para quem está numa vida muito louca longe de Jesus e de repente foi para perto de Jesus. Isso é, inclusive, para quem já tem muitos anos na igreja. Eu preciso sempre descobrir a graça que está aí e corresponder a ela. E quando eu faço isso, a graça age em mim e então eu posso frutificar. O Senhor já está nos dando tanta misericórdia. A gente tem que aproveitar esse tempo de quaresma para reconhecê-la. Não seria bom terminar a quaresma sem frutificar. Todos somos capazes, meus irmãos e irmãs, todos somos. Vamos abrir o coração e perceber que Deus já está aqui, agora, na nossa vida. E que Ele continua nos chamando. Vem e segue-me. E a gente pode responder a resposta dos que dão frutos. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor, como exercício espiritual, que ao longo dessa semana nós fôssemos rezando a nossa própria história de conversão. Vários de nós começamos a vida na igreja desde pequenos, outros começamos a vida de igreja mais tarde. Independentemente disso, todos temos uma história de pecado, de erros, de falhas, de defeitos. E mesmo assim Deus continua investindo em nós. Quando a gente se recorda o que a gente já fez ou ainda faz, e sabe que Deus usa de misericórdia conosco, a gente se torna mais compassivo com os outros e a gente também se torna mais cheio de energia espiritual porque a gente sabe que Deus está com a gente. E quando a gente não reconhece a nossa própria história de pecado, a gente se torna sem misericórdia para as pessoas, porque a gente começa a criar padrões de santidade que nem a gente atingiu, bem como a gente confia na nossa própria força e por isso perde o tônus da graça de Deus. Para essa semana, vamos rezar a nossa história de pecado e lembrar tudo o que fizemos ou ainda fazemos e confiar o passado e o presente à misericórdia, dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu estás aqui comigo. Faz-me frutificar. Deus nos ajudará. Mais um ano e a gente frutificará. Um grande abraço, uma boa semana e até mais ver na semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!